dentro do nosso clube. O senhor Lúcio Barbosa está cotadíssimo para ser demitido e para ocupar o seu lugar de CEO da SAF do Vasco. O ex-candidato à presidência do Vasco, Leva esse ano, poderá ser o novo CEO da SAF do Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da Puma, que deverá ser a nova fornecedora esportiva do Vasco. Tivemos avanços significativos quanto à negociação. Vamos falar também do jogo contra a Mulambada. Devemos ter mudanças no time titular ainda, não sabemos qual será o time. Há a possibilidade do Vasco jogar com 3 zagueiros. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, com mais de 35 mil ingressos já vendidos aí para o Clássico dos Milhões no próximo domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco vai enfrentar a Mulambada no Maracanã. E esse jogo marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco, treinador que já chegou tentando implementar o seu sistema aí de jogo, tentando implementar a sua característica já nos treinos do Vasco, uma característica de intensidade, de querer jogar junto com os jogadores e de cobrança. Isso vem sendo visivelmente nítido nos treinamentos do Vasco. E quem está trabalhando lá dentro do Vasco, quem está vendo os treinamentos, diz que os treinos do Álvaro Pacheco é marcado pela organização e pela intensidade. Isso é muito importante, porque o Vasco é um time muito desatento nos jogos. Você vê várias falhas individuais de vários jogadores durante os jogos, e isso colabora muito para que o Vasco sofra gols, né? Como foi naquele jogo lá contra o Vitória, onde no erro individual do Matheus Cocão, a displicência total do jogador, o Vasco acabou tomando o gol lá do Vitória. Se não fosse a expulsão do zagueiro do Vitória, o Vasco poderia até mesmo ter levado empate naquela partida, e hoje estaríamos na zona do rebaixamento. Porém, o Álvaro Pacheco deseja reduzir esses erros técnicos no time do Vasco, principalmente por displicência, para tentar aí alertar a galera para os caras entrarem ligados dentro dos jogos, né, cara? Para os caras estarem 100% focados dentro da partida, porque qualquer erro pode ser fatal para o Vasco. E com isso, ele pretende fazer mudanças no time do Vasco. A princípio, as mudanças seriam a entrada do João Vitor na zaga, no lugar do Maicon, e também o Pumita Rodrigues jogando de lateral direito, no lugar do próprio João Vitor. E o restante do time seria praticamente o mesmo que eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. Porém, ontem, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, existe uma possibilidade do Álvaro Pacheco enfrentar a Mulambada com 3 zagueiros. De acordo com as informações, é de que o técnico mantenha o Maicon como zagueiro e o Pumita Rodrigues vá para o banco de reservas e o João Vitor faça ali meio que um lado direito, né? Não sendo aquele lateral ofensivo, mas joga ali como um zagueiro, jogando mais pelo lado direito. Essa é a possibilidade também do Vasco jogar com o Maicon Léo e também o João Vitor na zaga. Não sabemos como que vai ficar esse esquema tático do Vasco somente minutos antes da partida, quando sair a escalação aí do Vasco. Torcemos para que o Vasco faça um bom jogo. O Vasco é o mandante nesse clássico e só a vitória interessa no próximo domingo, jogo que deverá ter transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. Deixe aí nos comentários se você acha uma boa o Vasco voltar a utilizar o esquema com 3 zagueiros, que lá no passado deu muito errado com o Ramon Dias, né? Não sabemos o que o Álvaro Pacheco planeja fazer com o time do Vasco para esse jogo. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, praticamente de saída do Vasco, o Medel vem encontrando aí alguns problemas para acertar sua transação para o Boca Juniors. De acordo com as informações lá da Argentina, o limite de estrangeiros no clube argentino teria impossibilitado a chegada do Medel nesse atual momento. Vale ressaltar que o Boca já ultrapassou aí o limite de estrangeiros no elenco e teria que desfazer de jogadores para conseguir contratar o Medel. Um desses jogadores poderia ser o Cavani, que já está sendo especulado no Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. Mas, a princípio, o Medel segue no Vasco, deverá ganhar oportunidades aí com o técnico Álvaro Pacheco. A tendência é que ele volte a ser volante. Essas foram informações trazidas aí por alguns jornalistas de que o Medel teria sido testado nessa função lá no Vasco, já que o Vasco hoje não tem aquele camisa 5 clássico, né? Tem o Zé Gabriel, né? Mas é a mesma coisa que nada. E o Medel teria sido testado nessa função e poderia voltar a ser volante no Vasco. Fato é de que ele foi muito mal jogando nessa posição desde o ano passado, quando foi contratado, e a função realmente do jogador hoje é zagueiro, né? Ele não atua em alto nível há anos jogando como primeiro volante. Eu não sei se seria uma boa ideia para o Vasco manter o Medel para utilizar ele como volante. Não sabemos ainda se o Vasco tem a intenção de manter o jogador no elenco. Fato é de que ele tem um altíssimo salário e o Vasco deseja aliviar a folha salarial para contratar novos reforços.
Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade de saída do Medel, que pode estar indo para o Boca Juniors, porém vem encontrando um problema lá devido ao limite de estrangeiros no Boca. Bom, pessoal, e tivemos uma atualização importante envolvendo o Philippe Coutinho. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador já está disposto a reduzir cerca de 70% do seu salário para jogar no Vasco e deverá utilizar a camisa 11 ou a camisa 30. Isso ainda está sendo discutido pelo marketing do Vasco, já que a camisa 30 foi a camisa que o jogador se profissionalizou no nosso clube. A camisa 11 foi eternizada pelo jogador na seleção brasileira e nos outros clubes. Na Inter de Milão, ele vestiu a camisa 29, no Liverpool foi o camisa 10, no Barcelona vestiu a camisa 14 e também a camisa 7, no Bayern de Munique foi o 10, no Aston Villa jogou com o número 23 e também lá no Al Raio do Catar vestiu a camisa 9. Só não lembro qual foi o número que ele utilizou no espanhol quando foi emprestado pela Inter de Milão ao clube espanhol. Mas sem dúvida nenhuma, o melhor número para o Philippe Coutinho usar no Vasco é o número 11, né, que está vago, é uma camisa que foi deixada aí pelo Gabriel Peck, um jogador que vem deixando muita saudade no torcedor, mas o Coutinho pode preencher totalmente essa lacuna e vestir a lendária camisa 11 do Vasco aí do Romário, né, cara? Com certeza seria um ótimo destino o Philippe Coutinho vestir uma camisa titular do Vasco. Sei que tem uma relação muito boa com a camisa 30, por ter sido a primeira camisa dele no Vasco, mas eu acho que pro Coutinho tem que ser a camisa 11, para mostrar que é um jogador que chega pronto para ser titular do Vasco, e nada melhor do que você dar a camisa lendária número 11 aí para o Coutinho, né? Deixe nos comentários o que você acha, qual número você acha o melhor para o Coutinho utilizar no Vasco. Vale ressaltar que vamos ter uma reunião importante aí entre o Pedrinho e o Coutinho na próxima semana, que deverá definir tudo, o acerto dele com o Vasco, só que aí vai faltar o principal, né, que é a liberação do Aston Villa, se vai rescindir o contrato ou se vai emprestá-lo ao Vasco. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, a Puma deverá ser a nova fornecedora esportiva do Vasco a partir de 2025. A negociação teria sido intermediada pelo ex-candidato à presidência Júlio Brandt, que é muito aliado aí do Pedrinho, né, inclusive, se eu não me engano, é do mesmo grupo político. E hoje a marca alemã é a principal fornecedora que está à frente nas negociações para fechar com o Vasco e tem tudo para ser o maior patrocínio esportivo da história do Vasco. O Vasco recebe mixaria da capa, a gente já cansou de falar isso aqui no canal, cerca de R$600 mil por ano e mais 17% em royalties em venda de camisas, né? É um valor que, sinceramente, é ridículo. Essa é a palavra, não tem palavra que define melhor esse valor que é pago pela capa hoje atualmente ao Vasco. É ridículo. O contrato foi feito lá atrás pelo Alexandre Campelo. É sempre bom lembrar quem foi o responsável por esse contrato fajuto, esse contrato fuleiro aí pro Vasco. Com certeza, a capa faz lindíssimos uniformes, mas o que o Vasco recebe é uma mixaria e por isso vai trocar de fornecedor esportiva e a Puma, muito possivelmente, será a nova fornecedora do Vasco, que além do Vasco deverá patrocinar o Red Bull Bragantino, Bahia, Santos e continuar lá no Palmeiras. Bom, e fechando o nosso vídeo, devemos ter mudanças internas dentro do Vasco. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, existe uma expectativa da demissão do Lúcio Barbosa, que atualmente é o CEO da SAF do Vasco, e o ex-candidato à presidência do Vasco, Levinciano, estaria sendo um dos favoritos a assumir esse posto no Vasco e trabalhar juntamente com o Felipe, ídolo do Vasco, Felipe Maestro. Com certeza essa notícia aqui pegou o torcedor vascaíno totalmente desprevenido, né? Ninguém imaginaria que o Levinciano poderia algum dia trabalhar aí como gestor da SAF do Vasco e principalmente como CEO, como homem forte aí da SAF do Vasco, que atualmente está sob controle do Vasco. A ideia seria fazer um Vasco inteiro muito mais forte do que vem sendo feito aí pelo Lúcio Barbosa e que já está sem total prestígio dentro do Vasco, né? Vários erros cometidos pelo CEO, várias demissões precipitadas, como aí a do Ramon Dias, que aconteceu, até hoje a gente não sabe se foi ele que pediu demissão, se foi o Vasco que demitiu ele, e também a saída precoce do Alexandre Matos, que atualmente já está trabalhando lá no Cruzeiro. Com certeza uma gestão muito confusa do Lúcio Barbosa, que deixou o torcedor bem irritado. Óbvio, também teve seus acertos, como por exemplo o patrocínio master que o Vasco trouxe, o maior patrocínio master da história do clube. Isso é um grande acerto. Porém, dentro de campo, que é o que importa, o Vasco não teve resultado algum, deu muito errado a gestão, tanto da Sete Partners, juntamente com o Lúcio Barbosa, que é o responsável pela SAF aqui no Brasil, né? Com certeza a gente não sabe o que irá acontecer, fato é de que existem essas possibilidades do Levinciano trabalhar pela primeira vez dentro do Vasco e também ser auxiliado pelo Felipe Maestro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível troca. Sai Lúcio Barbosa, pode ser demitido, e entra aí o Levinciano para trabalhar como CEO, como homem forte da SAF no Vasco.